Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que Deus abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria estar aqui com você reunido neste momento tão especial. Quero desejar a todos que nos acompanham um feliz ano novo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Que este novo ano seja um ano de bênçãos de Deus, seja um ano de um grande renovo espiritual, avivamento sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus para o dia de hoje, onde nós estaremos meditando, está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 3, onde diz a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, meus irmãos, se a gente compreender as promessas de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo para as nossas vidas, nós não iremos temer as lutas, as aflições, nós não iremos temer, meus irmãos, a nada, mas devemos ter uma fé firme na promessa salvadora, redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. A nossa salvação está na nossa crença, na nossa fé em Jesus. Jesus é a base, meus irmãos, do cristianismo. Jesus é a base da igreja. Jesus é a base, meus irmãos, da nossa salvação. Sem Jesus não há perdão. Sem Jesus, meus irmãos, não há transformação de vida. Pois que venhamos priorizar neste ano Cristo na nossa vida. Que venhamos priorizar o amar de todo o nosso coração. Se nós estivermos, meus irmãos, rendidos aos pés de Jesus Cristo, pode ter certeza que iremos superar as lutas, as dificuldades, iremos, meus irmãos, ter alegria, esperança, para sempre continuar e prosseguir, sabendo que temos uma promessa eterna, promessa esta que veio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Promessa de salvação, de perdão, promessa, meus irmãos, de renovo, promessa de mudança de vida. Se alguém olhar para a sua vida e dizer: será que há oportunidade, há jeito? Será que há esperança para mim? E sempre esta resposta é: sempre há. Se você crer, se render-se a Cristo, Ele perdoa os seus pecados, Ele transforma a sua vida, Ele entra com poder, mesmo em um cenário onde você possa olhar para a sua vida e não ver perspectiva, não ver esperança, não ver saída, mas Jesus, Ele nos dá alegria, Jesus nos dá a paz, Jesus nos dá a esperança de continuar, sabendo, meus irmãos, que mesmo em um mundo corrompido que é este, que mesmo nós lutando em um corpo pecaminoso que é o nosso, mas Jesus veio nos salvar, perdoar, nos limpar e nos fazer uma nova criatura. Jesus, meus irmãos, Ele transforma os corações. Jesus, Ele muda toda e qualquer situação. Por isso, meus irmãos, que o próprio Jesus, aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, em uma conversa dele com um homem chamado Nicodemos, onde Nicodemos, meus irmãos, não entendia qual era o plano de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, o próprio Jesus diz: Nicodemos, isso mesmo,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, se referindo-se a Ele mesmo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer começar um ano debaixo da promessa de Deus? Esteja rendido a Cristo, esteja rendido à promessa salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando Ele como primeiro na sua vida, entregando o seu coração, os seus desejos, as suas vontades. Não deixe que nada tome esta prioridade que somente Jesus pode ocupar na sua vida. Uma religião, meus irmãos, não muda a vida de uma pessoa, nem perdoa os pecados. Uma denominação também não perdoa e também não transforma a vida de uma pessoa. Mas um coração rendido a Cristo, uma pessoa, meus irmãos, que entregou a sua vida a Jesus, se rendeu-se totalmente, Ele, meus irmãos, transforma e ainda derrama o seu Espírito para trazer consolo, paz e nos ajudar na nossa caminhada aqui neste mundo difícil que nós enfrentamos todos os dias. E Jesus, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus, meus irmãos, não veio com a intenção de condenar o mundo, porque sem Jesus, o mundo já estava condenado. Olha que coisa interessante, Jesus não veio condenar o mundo. Por quê? Porque o mundo, a humanidade, meus irmãos, sem Jesus, já estava condenada. Já estava condenada. Mas, meus irmãos, Jesus, ele veio trazer salvação. Jesus veio trazer salvação para aquele que estava perdido. Na verdade, meus irmãos, todos nós estávamos perdidos. Jesus é o que nos dá o encontro com a salvação. Que coisa maravilhosa. Aleluia, aleluia. É tanto, meus irmãos, que no Evangelho de João, o próprio Jesus, ele diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Jesus é a porta da salvação. Aquele que entrar, meus irmãos, por esta porta, encontrará salvação, encontrará, meus irmãos, pastagem, alegria, a paz. E alguém diz: pastor, o que eu faço para entrar em um ano tendo a certeza que vai ter uma mudança na minha vida? É você entrar e começar, meus irmãos, entrando pela porta da salvação, que é Jesus Cristo. Jesus é a porta que nos concede a salvação. Jesus é a porta, meus irmãos, que endireita os caminhos tortos do homem. Não tem como, meus irmãos, alguém começar uma promessa na sua vida distante de Cristo, sem, meus irmãos, reconhecer a sua condição de pecador. Mas Jesus, ele entra com poder. Ele entra, ele transforma, ele muda, ele transforma toda e qualquer situação. Que possamos, meus irmãos, crer, nos render, não desanimar, não desistir por nada, nos apegarmos a Jesus Cristo, como está escrito, meus irmãos, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, isso, a partir ali do versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, isso mesmo, ser a Deus, mas humilhou-se, meus irmãos, até a morte de cruz. Jesus foi o maior exemplo, e Jesus é o nosso maior exemplo de amor, de perdão, de humildade. Jesus, meus irmãos, é aquele que veio trazer salvação para o mundo. Sem Jesus Cristo,
não há salvação. Sem Jesus, não há renovo. Muitos dizem, ano novo, vida nova. Mas sem Cristo, não há vida nova. Continua tudo do mesmo jeito. O homem pode fazer planos, projetos, mas ele continua a mesma velha criatura. Jesus é que faz o velho se tornar-se novo. Jesus é quem perdoa. Jesus é quem transforma. Jesus é quem abre as portas. Jesus, meus irmãos, é quem traz vida para o que está perdido. E ele diz, aleluia, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê em Jesus Cristo, coloca a sua vida nele, faz o que Tiago diz, meus irmãos, que a fé, meus irmãos, ali tem que estar firmada na palavra, na obra da palavra de Cristo. Esse, meus irmãos, não está, meus irmãos, condenado. Quem crer, reconhecer a sua condição de pecador. Quem, meus irmãos, crê em Cristo, reconhecendo a sua condição de pecador e sabendo, meus irmãos, quem é Cristo, na condição de Salvador, esse, meus irmãos, não é condenado. E ele diz, porquanto isso mesmo, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, do Filho de Deus. Quem crer não está condenado, mas quem não crê no nome do unigênito, esse, meus irmãos, já está condenado, porque Jesus é a salvação para as nossas vidas. E ele diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí, meus irmãos, entra o que Tiago diz lá na sua carta, que a fé, meus irmãos, sem obras é morta, porque não tem como eu crer em Jesus Cristo e eu amar mais as obras do mundo, as obras más, do que a Cristo. O meu amor a Cristo, a minha fé, tem que ser seguida, meus irmãos, da minha entrega. Tem que ser seguida, meus irmãos, pelo meu esforço de o seguir, de o amar, de, meus irmãos, estar rendido aos seus pés. E se você perguntar para mim, pastor, o que é que o Senhor diria, ou que você diria para mim, começar o ano, eu dizia, renda-se a Jesus Cristo, obedeça a sua palavra e deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Ele vai te ajudar. Não vai ser fácil, vai ter as lutas, mas você vai vencer dia após dia, porque Ele vai te dar a força, a alegria, para que você possa prosseguir. Jesus, em outra passagem, ele diz, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Essa cruz, há lutas, há esforço, há dificuldades, meus irmãos, mas se nós estivermos em Cristo, o Espírito Santo irá nos ajudar a carregar. E ele diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A condenação é esta, meus irmãos, a luz veio ao mundo. Mas, olha o que ele diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olhe, meus irmãos, para o mundo, para o cenário que nós estamos vivendo, onde, meus irmãos, há um amor mais, meus irmãos, pelas coisas do mundo, pelas trevas, há o amor, meus irmãos, mais pelas paixões terrenas, carnais, do que mesmo, meus irmãos, pela palavra, do que mais, meus irmãos, do que a Jesus Cristo. E é isto, meus irmãos, a salvação é a gente amar, crer em Jesus Cristo e amar a sua palavra, amar, meus irmãos, a Ele de todo o nosso coração. E ele diz, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal
aborrece a luz e não vem para a luz, porque as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Em Cristo, as nossas obras, meus irmãos, elas são reveladas. E as nossas obras, meus irmãos, elas têm que seguir segundo a vontade do Senhor. Siga a sua vida, um novo ano, rendido a Jesus Cristo, entregando o seu coração, os seus desejos, as suas vontades. Não deixe que nada roube a sua fé, esta entrega, esse esforço. Você está rendido a Cristo, dia após dia. Uma vida de oração, uma vida na leitura da palavra de Deus, uma vida em compromisso, uma vida rendido a Jesus Cristo, dizendo não, isso mesmo, às obras deste mundo, dizendo não às ofertas deste mundo, estando rendido a Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar por você neste momento, orar para que haja um grande renovo, avivamento na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família, e que neste ano haja, meus irmãos, avivamento, o fogo do Espírito possa aquecer o seu coração, que você seja abençoado, cheio, revestido pelo poder de Deus, que possamos ser luz neste mundo de trevas, que possamos resplandecer, a nossa luz possa resplandecer neste mundo. Aleluia, aleluia. Que possamos, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo, que possamos, meus irmãos, ter um bom relacionamento dia após dia com o Senhor e com o próximo. Aleluia. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora neste momento. Pai, Tu és um Deus santo, puro, e Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para salvar, perdoar, transformar. E eu oro, meu Deus, agora, pelo que está aflito, cansado, desanimado, enfrentando crises, problemas, ou até mesmo angustiado, triste. Pai, Tu és o socorro, Tu és a porta da salvação, Tu és o Deus eterno, Tu és aquele que vieste salvar o perdido, perdoar, transformar, curar. Pois entra agora, Senhor, perdoando, renovando, trazendo alegria e esperança, que neste ano possamos, Senhor, estar rendidos aos Teus pés, que haja avivamento, transformação, cura. Se pessoas que estão me ouvindo estão sentindo dores, sejam curadas, pessoas sejam transformadas, libertas, que haja um derramar do Teu Espírito. Aleluia. Entra agora com poder, Senhor, trazendo alegria ao coração dessa pessoa, Senhor, que está angustiada, que está triste, que está desanimada, que enfrentou, Senhor, grandes crises e tem enfrentado problemas, que aparentemente, Senhor, tudo tem dado errado na sua vida, mas ela tem uma esperança, Senhor, que portas sejam abertas, que milagres aconteçam, e que ela possa ter uma vida plena, rendida aos Teus pés. Pois entra agora, Senhor, entra nesta casa, nesta família, entra nesta casa, Senhor, neste lar, neste trabalho, nesta empresa. Entra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, envia anjos poderosos, trazendo vida, transformando, guerreando, Senhor, quebrando as correntes e quebrando os cativeiros, Senhor, e trazendo luz, salvação, perdão. Aleluia. Receba aí a cura, a saúde, seja livre, receba a paz, a alegria, a esperança, receba o renovo aí em nome de Jesus Cristo. Que este ano seja um ano de alegria, de esperança e de renovo, de conquistas e de avivamento espiritual. Diga: eu creio, eu acredito. Aleluia, aleluia. Seja abençoado, abençoada aí, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu tomo posse
eu recebo a bênção, a paz na minha vida. Que Deus abençoe. Eu amo a todos vocês. Glória a Deus.